Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês, estudando a nossa querida Lei de Licitações e Contratos. Espero que você esteja bem, espero que você esteja entendendo, né? Espero que você esteja gostando também da nossa querida Lei 14.133 aí de 2021, essa lei que é razoavelmente recente, né? Para uma legislação, é razoavelmente sim recente e muito importante para a sua prova, beleza? Vamos lá, não esqueça de adicionar o professor William lá nas redes sociais, prof.william19, é lá que nós vamos estreitar aí cada vez mais os nossos laços. E a gente vai continuar aqui trazendo a parte conceitual para você do artigo 6º, né? Então, se você já viu, logicamente, os blocos anteriores, estamos tratando ainda dessa parte conceitual. E eu já disse para você, essa parte conceitual, ela é sim importante para você estar acertando as suas posteriores questões de prova, tá? Vamos lá, senhores. Então, nós falamos aí bastante já de muitos conceitos aqui dentro da 14.133, tá? E aqui agora eu vou trazer alguns pontos importantes para você, tá? Pontos importantes. Olha só, veja bem. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre, né? É lógico que eu estou mesclando aqui, misturando um pouco os conceitos aqui, na verdade, separando, né? Para você entender um pouco melhor. Então, não vai estar exatamente na ordem do seu material. Então, aqui eu trouxe alguns pontos juntos, né? E outros mais separados, simplesmente para que você entenda melhor como que funciona um todo, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do agente de contratação. Então marca aí no seu material, já anota, já escreve, já tira todo mundo aí que está atrapalhando nessa conversa aqui. A conversa agora é só eu e só você, mais ninguém, tá? Então, agente, vamos grifar aqui, nosso querido agente de contratação, meu amigo, isso aqui para a prática vai dar pano para manga. Então agora nós temos uma pessoa, né, responsável, com caneta, responsável pela contratação, aí pelas licitações aí específicas. Então, olha só o que ele fala do agente de contratação, tá? Essa inovação aqui da nossa legislação. Veja bem, pessoa designada pela autoridade competente, então a autoridade competente vai designar esse agente de contratação entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da nossa querida administração pública. Essa, tenha certeza, vai ser questão de prova. Então, quando a gente fala do agente de contratação, tem que ser um servidor concursado. Não confunda o servidor concursado com um servidor efetivo, tá? Efetivo, meu amigo, é aquele que já passou, aquele, na verdade, aquele estável, né? Me desculpe, o estável, tá? Então, o servidor estável é aquele que já passou ali do seu estágio probatório. Quando a gente fala aqui do agente de contratação, não quer dizer que ele precise necessariamente ter passado por esse estágio probatório, mas sim, a lei exige que ele seja um servidor concursado, tá? Então, falou de agente de contratação, pode ser que um empregado público ou pode ser um servidor, tá? Sempre o quê? Efetivo, beleza? Então, cuidado lá na sua prova, vai falar que um cargo comissionado vai poder estar nessa função aqui específica de agente de contratação, né? Que uma função gratificada, não. Aqui é servidor do quadro permanente, de concursado, beleza? Então, falou de agente de contratação, né? Ele vai ser designado aí pela autoridade competente, né? Entre os servidores específicos ali do servidor efetivo, empregado público, tá? Do quadro permanente da administração, beleza? E aqui, ó, vai tomar o quê? Para tomar decisões, acompanhar todo o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e, logicamente, executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a sua homologação. Aqui está para você o conceito de agente de contratação, que é uma inovação aqui da nossa lei, tá? Então, agente de contratação agora, tenho certeza, é um cara que vai ficar lá perdendo os cabelos todo dia, né? Para cuidar de tudo isso, tá? É um cara responsável, que tem um CPF, e vai falar, opa, se der ruim, temos um responsável, que é o nosso querido agente de contratação. Professor, mas ele vai fazer tudo sozinho, né? Nós temos, né, a lei designou ele como sim, sendo uma pessoa que tem capacidade, né? Lógico que tem que ser um cara bem treinado, né? Um cara que tem cursos específicos, capacitação nesse sentido. Mas, logicamente, imagina-se licitações muito grandes, né? Muito difíceis de serem complexas. É lógico que nós poderemos ter uma comissão para isso, tá? E aqui é o próximo conceito que nós vamos falar. Então, tu já sabe quem é o agente de contratação. E agora vamos falar da comissão de contratação. Veja bem, comissão de contratação. Olha só o que ele diz na comissão de contratação. Conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou até mesmo em caráter especial, com a função de receber verbos, examinar, julgar documentos relativos a licitações e aos procedimentos auxiliares, tá? Então, aqui nós teremos a questão da comissão de contratação. Essa comissão, senhores, não é a regra. A regra nós temos o agente de contratação.
mas é possível que nós tenhamos o quê? Uma comissão de contratação. Quando se falar de licitações muito complexas, muito difíceis, né? É lógico que o agente de contratação ele já vai ter a sua equipe técnica especializada para lhe auxiliar, é lógico, né? Fico imaginando aí pelas prefeituras afora aí abrindo concurso, né? Para agente de contratação. Chega lá, agente de contratação, uma vaga, né? Então, porque vai ter que ser um cara concursado, tá? Então é possível que a prefeitura venha e abra concurso para essa área específica, tá? E, logicamente, a comissão de contratação, ela vai existir, mas não de forma como a regra. A regra é o agente de contratação. A comissão vai existir de forma, na verdade, excepcional, tá? Ela pode ser de forma permanente ou especial, mas ela vai o quê? Suprir, especificamente caso licitações muito grandes, difíceis, complexas, né? Onde um agente só de contratação não der conta, tá? Então, essa é a nossa comissão de contratação. Vamos lá, continuando com você, ó. Catálogo eletrônico de padronização de compras, seja serviços ou seja obras. Olha só o que diz. É um sistema informatizado, olha que legal, de gerenciamento centralizado, com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela nossa querida administração pública, que estarão disponíveis para licitação. Veja bem, isso aqui, na prática, vai ser muito importante. É claro, o Brasil é um país continental gigantesco, tá? Então, tu imagina, por exemplo, uma prefeitura que está licitando para uma escola, que vai comprar merenda escolar, comprando arroz, feijão. Meu amigo, você acha que o arroz ele tem o mesmo preço aqui em Minas Gerais, lá em São Paulo, em Brasília? É claro que tem preços diferentes, tá? O arroz, o feijão, uma fruta, que seja, que a administração esteja comprando, né? Então a ideia é que exista um catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, né? Para simplesmente se olhar e falar, opa, isso aqui está no preço do mercado, vamos tentar padronizar isso a nível de Brasil, tá? Para o agente público ele ter a noção e simplesmente olhar e falar, opa, isso aqui está no preço, né? O preço de mercado está X, isso aqui está X mais Y mais Z. Meu amigo, está muito fora, tá? Então a ideia é que exista um catálogo eletrônico de padronização dessas compras, dos serviços e até mesmo das obras, tá? Um sistema logicamente informatizado, gerenciamento centralizado, com indicação de preços, destinado a permitir uma padronização específica, tá? De os itens que serão adquiridos aí pela nossa querida administração pública, que estarão disponíveis ali para a licitação. Beleza? Vamos embora. Continuando com você, site eletrônico oficial. Senhores, hoje, esse tema aqui que você vai ouvir muito falar, que é a questão do governo digital, seus órgãos, entidades, hoje é uma realidade, né? Então hoje tu chega numa prefeitura, né? Tu chega lá numa prefeitura específica, lógico, tu vai ter lá, a questão da prefeitura tem lá o seu site, nós temos hoje a LAI, nossa querida LAI, né? A Lei de Acesso à Informação, tá? E dentro do site específico tem portal de transparência, tudo isso, né? É possível. Hoje nós estamos vivendo, né, um sistema informatizado. Isso já é realidade. E é lógico que esse termo governo digital, né, está cada dia mais presente na nossa vida. Então tu precisa de uma certidão, precisa de alguma coisa, precisa de ter acesso a uma licitação específica, tá tudo no site. Tá lá no site da prefeitura, tá lá no site do estado, tá no site do DF, né, da União, enfim. Então, hoje essa ideia do governo digital está cada dia crescendo mais. Então o que ele fala? Olha só, um site, né, da internet, certificado digitalmente por uma autoridade certificadora, né, na qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações aos serviços que o governo digital dos seus documentos, entidades, órgãos e entidades. Tá? Então aqui quando a gente fala especificamente sobre governo digital, essa é a ideia, que se digitalize tudo isso, né, que fique mais fácil, tenha mais transparência, se torne um procedimento mais célere. Imagina uma licitação que ficar levando um envelopezinho pardo lá na prefeitura até hoje. Meu amigo, isso não existe mais, isso já passou. Tá? Então é lógico que nós temos que se adequar também, a prefeitura, né, os órgãos, de forma geral, devem o quê? Se atualizar. Isso é importante aí para a nossa legislação. Beleza? Tranquilo, então, a questão do site eletrônico oficial, tá aqui o conceito para você. Vamos seguir no contrato de eficiência. Contrato de eficiência. Contrato cujo objeto é a prestação de serviço, tá? Mas o quê? Que pode incluir a realização de obras, fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar o quê? Uma economia ao contratante, tá? Essa é a finalidade aqui, ó. Na forma da redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base no percentual da economia gerada. Tá? Então aqui ele vai trazer a questão específica do contrato de eficiência, né? Por quê? Quando você faz esse contrato de eficiência, a gente espera o quê? Espera que o serviço seja feito, seja prestado e que logre êxito. Mas suponhamos que essa contratação venha por um escritório de advocacia, por mais que seja feito através de uma inexigibilidade lá de contratação, né? Uma inex, é possível se contratar, mas o escritório
como que ele vai te dar a certeza que ele vai ganhar a causa? Ele precisa do juiz para decidir, tá? Por mais que seja eficiente, né? Então aqui nós teremos a questão do contrato de eficiência, tá? Esse contrato de eficiência aqui tem como objeto essa prestação de serviço, que vai poder incluir realização, pode ser obras, um fornecimento de um bem, um objetivo, tá? E por mais que proporcionar essa economia ao contratante, na forma que tem a redução de despesas recorrentes, e o remunerado ou contratado receberem com base no percentual da economia gerada, tá? Ele vai lá ganhar um percentual. Olha, nós tentamos, fizemos de tudo, não deu certo, o juiz negou, né? Mas nós fizemos o possível aqui. Então é lógico que isso vai estar específico dentro do contrato de eficiência, tá? Dentro de um contrato de eficiência, beleza? Tranquilo o conceito. Vamos lá. Seguro garantia, né? Já existia, não é novidade, agora está expresso, tá? O seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas lá pelo contratado, né? Vai ter a questão do seguro garantia, nós vamos trabalhar isso muito lá na frente depois, tá? Próximo aqui trata, ó, produtos para pesquisa e desenvolvimento, né? Bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, tá? Mas o que? Desenvolvimento de tecnologia, inovação tecnológica discriminados em projeto de pesquisa. Então aqui está a questão do produtos para pesquisa e desenvolvimento, bem simples. Agora aqui nós temos dois pontos importantes, que é o sobrepreço e a questão do superfaturamento. Olha só, no sobrepreço aqui, veja bem, nós temos um preço aqui, ó, orçado para a licitação, né, ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Ou seja, aqui ele traz apenas um item, se a licitação ou contratação for por preço unitário de serviço, seja do valor global do objeto, e se a licitação ou contratação for por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integral, ou semi-integral ou integral. Veja bem, quando a gente fala de um sobrepreço, imagina que a administração ela está contratando um serviço, tá? Então aqui, ó, veja bem, ela está contratando um serviço orçado para a licitação, contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, né? Que seja apenas um item específico. Se a solicitação, contratação for por preço unitário de serviço, seja de valor global do objeto ou se a licitação. Imagina, no momento lá de fechar, né, a questão da licitação, até mesmo antes de fechar um contrato, olha e vê, meu Deus, isso aqui está um preço muito acima, muito superior ao preço de mercado. Isso aqui está num sobrepreço, tá? Isso aqui está num sobrepreço. Isso aqui vai gerar um gasto imenso para a administração. Isso aqui está muito fora. O mercado está cobrando o valor de 100, eu estou cobrando de mim aqui, né, 1 milhão. Tá vendo? Aqui está querendo falar sobre um sobrepreço. Mas aqui é possível você ainda conseguir sair fora. Por quê? Nesse sobrepreço ainda não tem um contrato firmado específico. E veja bem, então, a questão do superfaturamento. Então, o sobrepreço, ele é diferente do superfaturamento. Porque aqui no superfaturamento, nós já temos a questão de um dano provocado ao patrimônio da administração. Tá? Nós já temos um dano provocado. Então, aqui, o sobrepreço, ainda há a possibilidade. Ó, tá caro demais isso aqui. Tá muito além de mercado. Né? Estamos falando apenas de um item específico aqui, logicamente, né? De uma licitação, do contrato por preço unitário de serviço, seja de valor global, de objeto, licitação, contrato, tudo isso aqui que nós vimos, tá? Uma contratação por preço global, ou empreitada, integral, semi-integral, que nós já conversamos, tá? Agora, o superfaturamento aqui já deu ruim, tá? Porque olha só, um dano já foi provocado à administração pública, caracterizado entre outras situações. Quais são? Veja bem, medição de quantidades superiores, ó, medição de quantidades superiores às efetivas executadas ou fornecidas, né? Então, a medição que foi superior, específico, do que aquilo que foi efetivamente executado ou foi fornecido, né? A deficiência na execução de obras, né? Então, um serviço ruim prestado, tá? Serviço de engenharia que resulte em diminuição da qualidade ou a vida útil ou a segurança daquela obra específica que foi feita, aquele serviço de engenharia que foi feito, tá? Alteração no orçamento, tá? De obras, serviços de engenharia que causem desequilíbrio, vamos falar muito disso, econômico-financeiro do contrato em favor do contratado, tá? Então tudo isso aqui vai estar gerando o quê? Um superfaturamento. Por quê? Alterações no orçamento, dinheiro, grana, tudo, de obras, serviços, de engenharia que causam esse desequilíbrio econômico-financeiro, tá? Em favor lá do contratado. Mas o quê? Olha lá, outras alterações em cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, ó. Recebimentos contratuais antecipados, está gerando prejuízo para a administração. Um superfaturamento, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada, é lógico, injustificada, tá? Por prazo contratual, concurso adicionais para a administração ou reajuste irregular de preço.
Tá? Então aqui, o que a gente está falando? Né? De situações específicas que estão gerando um superfaturamento. Isso aqui, essa linha D aqui, ó, principalmente o que mais acontece, né? Que são de antecipar ou distorcer cronogramas físico-financeiros, prorrogação injustificada de uma obra, por exemplo, vai gerar gasto, claro que vai gerar gasto, né? Mas é possível, é lógico que existem exceções, claro, né? Então justificou, não atrasou a obra por esse motivo, X, Y, Z, tudo bem, tá? Agora aqui, veja bem, prorrogação sem justificativa da obra, tá? Lá no prazo do contrato, que estava expresso, causando esse custo adicional para a administração pública, tá? Então estamos diante aqui do conceito de superfaturamento, beleza? Vambora. Nós temos aqui agora a questão do reajuste em sentido estrito e a repactuação. Vamos falar desses dois, olha só. Reajustamento em sentido estrito, veja bem, forma de manutenção do chamado equilíbrio econômico financeiro de contrato, filho. Então o equilíbrio econômico é um princípio muito importante aqui, né? Porque quando a administração ela contrata um serviço, um produto, um bem, né? Logicamente, ela não quer dar um prejuízo específico, né? É lógico que, nesse caso, se for necessário fazer um reajuste, na verdade, em sentido estrito, é possível que venha a ser feito. Não há problema nenhum nisso, tá? Ele vem, ó, consiste na aplicação do índice, aqui nós teremos um índice de correção monetária, previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Então, esse reajuste aqui, meu amigo, as coisas, né, aumentam de preço, sobem, né, os valores sobem, é lógico que isso tem que estar em contrato, né, olhando os índices específicos de correção monetária, né, então, antes o produto custava X para sua produção, agora está custando X mais Y. Opa, é lógico que nós precisamos fazer um reajuste em sentido estrito desse contrato, tá? Porque agora nós não estamos dando conta mais de fornecer o mesmo serviço com o mesmo valor de contrato. Consegue entender? Tá? Que aqui precisa de ser feito um reajuste em sentido estrito. E é possível? Sim, porque a administração também não quer dar prejuízo para ninguém. Tá? Você não é obrigado a contratar com a administração para levar prejuízo, de forma alguma. Tá? Então é possível que nós temos a questão do reajuste em sentido estrito, né? Sempre olhando a questão do índice, né? De correção monetária, previsto já em contrato específico, né? Para retratar essas variações efetivas do custo de produção, admitida a adoção de índices, logicamente índices específicos ou setoriais. Tá? E a repactuação, veja bem, aqui também é falado do equilíbrio econômico financeiro, de contrato utilizada para serviços contínuos, de regime de dedicação exclusiva, de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio de análise de variação dos custos contratuais, né? Custos contratuais, devendo estar prevista, logicamente, no edital, a data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo à convenção coletiva ou dissídio coletivo, a qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes de mão de obra. Então aqui, essa repactuação, também ele vai falar sobre o nosso equilíbrio econômico que está aqui, ó, financeiro, é necessário. Mas só que aqui ele traz para a gente especificando, ó, serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva, tá? Mão de obra, predominância de mão de obra, tá? Tudo isso aqui. Então, imagina, por exemplo, a prefeitura contrata lá uma empresa específica para prestar o serviço de limpeza. Meu amigo, material de limpeza sobe de preço. Então, mudou ali especificamente, vai aumentando os valores, né? Alguém para cuidar lá do cafezinho do prefeito, enfim, né? Então, nesse caso, né, isso nós poderemos ter uma repactuação, logicamente também vinculada a edital, e aqui ele traz a questão da dedicação exclusiva, né? A questão da mão de obra, predominância dessa mão de obra, tá? E é necessário a questão para que se mantenha de novo o equilíbrio econômico financeiro, essa repactuação, tá? Tranquilo, muito parecido com a questão do reajuste, mas aqui ele especifica, né? A questão da dedicação exclusiva, da mão de obra, de predominância da mão de obra, tá? Tudo isso aqui, logicamente, né? Com edital, com data já vinculada, beleza? E aqui, senhores, para a gente fechar aqui a nossa parte conceitual, né, tem um ponto específico que eu quero trazer para você, que é a questão das obras específicas de grande vulto, tá? É uma novidade aí, da nossa lei, e eu vou achar aqui para a gente conversar. Então, passando aqui com os senhores para o nosso próximo conceito, aqui nós teremos o fornecimento de prestação de serviço associado, tá? Um novo conceito aqui também, vem comigo, olha lá. Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, tá? O contratado responsabiliza-se por sua operação de manutenção de ambas, por tempo logicamente determinado, tá? Então aqui, além dele prestar o serviço, ó, além dele fornecer o objeto, o contratado ainda vai se responsabilizar pela operação e manutenção de ambas, né? Aqui, ó, por tempo logicamente determinado. Então, além de eu prestar
a questão do serviço, né, do fornecimento desse objeto, ainda vai ter a manutenção por tempo determinado, a responsabilização da sua operação, a sua manutenção desse serviço ou desse objeto, tá? Ele vem. Olha só, próximo ponto aqui, ó. Licitação internacional. Cuidado com a licitação internacional na sua prova. Por quê? Nós falamos que em algumas situações, nem licitação, nem essa lei nós seguiremos. Isso aí eu falei para você lá na parte introdutória, né? Mas essa licitação internacional que eu estou falando aqui não é questões igual, por exemplo, uma diplomacia específica. Não. Eu estou falando aqui especificamente de uma licitação, mas que vai ser processada em território nacional. Essa licitação ela vai ser, logicamente, processada, veja bem, em território nacional, na qual que é admitida a participação de um licitante que seja estrangeiro. Não há problema. Tá? Eu não estou falando especificamente de normas específicas e tratados que já têm regras específicas. Eu estou falando de licitação, né, internacional, dentro do nosso conceito, tá? Que vai ser feita, vai ser processada dentro do território nacional. E aqui nós admitiremos a questão da participação de um licitante estrangeiro, com a possibilidade de cotação até mesmo em moeda estrangeira, um euro, um dólar da vida, tá? Ou licitação na qual o objeto contratual pode e deve ser executado em todo ou em parte em território estrangeiro. Mas estamos falando aqui específico de quê? Olha só, território vai ser processada em território nacional, a qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços até mesmo em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte até mesmo em território estrangeiro. Tá? Eu estou falando de uma licitação que vai ser processada no estrangeiro. Não, eu estou falando de uma licitação que vai ser processada em território nacional. Tá? Mas aqui nós admitiremos a questão que o estrangeiro venha participar, tá? E logicamente esse serviço, essa obra, isso pode ser feito onde? Isso pode ser feito aqui, pode ser feito lá fora, mas vai ser processado em território nacional, tá? Aqui nós trazemos a questão da moeda, que pode ser em dólar, em euro ou qualquer outra moeda, tá? E a licitação, o objeto contratual pode ser executado no todo em parte até no território nacional, mas a licitação vai ser processada em território nacional. Fique atento em relação a esse ponto. Aqui ele traz a questão do serviço nacional, tá? Que é o serviço prestado em território nacional nas condições estabelecidas pelo nosso querido Poder Executivo Federal. E aqui, para fechar com você, tá? Nós temos a questão do produto manufaturado nacional, produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico e com regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. E o último ponto que eu quero falar com vocês aqui agora é sobre este ponto aqui, ó, obras, serviços e fornecimento de grande vulto, tá? Isso aqui, senhores, não é novidade, tá? Nós já tínhamos isso aqui na Lei 8666, tá? Nós já tínhamos essa previsão, só aumentou a questão do valor, tá? Então hoje, quando a gente fala de uma obra, um serviço, um fornecimento de grande vulto, é aquelas cujo valor estimado supera os nossos queridos 200 milhões de reais. Então cuidado, esse valor vai ser trocado em prova. Isso aqui está com cara de questão, está com cheiro de questão. Então, obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, tá? São aqueles cujo valor estimado supera os 200 milhões. Atenção, que isso aqui eu já vi, até mesmo em cobranças antigas da antiga lei, né, da 8666, ele falando que esses serviços, né, essas obras de grande vulto, só podem ser feitas via obras e não autorizadas via serviço. A questão, logicamente, estava errada. Então, pode ser uma obra, pode ser um serviço, desde que o fornecimento seja grande vulto, acima de 200 milhões, tá? Aí nós teremos essa caracterização, esse conceito específico de obras e fornecimentos de grande vulto, tá? Então, pode ser uma obra, pode ser um serviço, não vai limitar isso somente a uma obra na sua prova, tá? Então, pode ser uma obra ou pode ser até mesmo um serviço, tá? O que importa aqui é a prata, meu filho, é o dinheiro, é o capilé, é o tutu, né? Se isso aqui for um valor estimado e superar a questão dos 200 milhões de reais, nós teremos a classificação aqui de uma obra, serviço e fornecimento de grande vulto. Atenção, último ponto agora falando com você, que nós tínhamos, isso é doutrinário, não está na lei, a questão do imenso vulto, né? Assim chamado, né? Que é a partir lá dos 330 milhões. Mas isso aí é doutrinário. Então nós temos essa classificação doutrinária, sim, existe. Existia lá na Lei 8666, era uma classificação doutrinária, e provavelmente ela vai ser mantida aqui pela Lei 14133, tá? Então, acima, né, de 330, né, vou até anotar isso aqui para você, ó. Acima que ele traz para a gente lá, ó. Isso aqui é doutrinário, tá? De 330 mil, beleza? Acima de 330 milhões, ele traz a classificação de imenso vulto, ó. Imenso
imenso vulto. Tá? Isso aqui, logicamente, é doutrinário, beleza? Senhores, fechamos aí com louvor a nossa parte conceitual, né? Uma vida aí falando isso aí, parece que nós estamos falando isso aqui há 50 mil anos. É lógico que eu trouxe para você que alguns pontos que eu separei, não está na sequência certinha do seu material, mas você consegue estar acompanhando também, né? Alguns pontos eu tive que separar para ficar um pouco mais didático, um pouco mais entendível para você, mas está tudo disponível aí para você no material. Você também tem que fazer a leitura, isso é uma leitura obrigatória do material. Essa parte conceitual, né? Alguns blocos já que estamos falando aí de parte conceitual, e com certeza, isso aqui, você não tem dúvida disso, vai se tornar questão de prova, já está se tornando questões de prova e vai ter questões de prova em cima disso, tá? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, continue comigo, ainda tem muita coisa pela frente. Nós temos mais aulas, vamos tratar de mais assuntos ainda na nossa querida lei de licitações e contratos. Tamo junto, não sai daí, eu já volto.